Bora lá resolver então a questão de número 20 do vestibular da UEPG, vestibular de inverno de 2018, que diz o seguinte: a função f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, com a maior que zero, passa pelos pontos menos 1 e 0, 0 e menos 3, 3 e 0, e a função g de x igual a mx mais 1 intercepta f de x nos pontos menos 1 e 0 e p. Considerando que o ponto Q representa o vértice da parábola f de x, assinale o que for correto. Se a gente observar, os itens, que nós teremos que analisar concernem aí sobre o ponto P e o ponto Q. Sendo que nós teremos que encontrar esse ponto P, que é um dos pontos de intersecção da função f e da função g, e o ponto Q, que representam as coordenadas aí do vértice, de uma parábola, que é a função f de x. Primeiramente, vamos descobrir, então, quem é essa nossa função f de x, igual a ax ao quadrado mais bx mais c, sendo que esse valor de a é maior do que zero, certo? Se vocês observarem aqui, então, gente, nós temos dois pontos muito importantes, que são o menos 1 e 0 e o 3 e 0. Vocês conseguem perceber que esses dois pontos são pontos que pertencem ao eixo x, que é o eixo das abscissas? Ou seja, se eles pertencem ao eixo das abscissas, são pontos dessa parábola, significa que esses dois pontos são as raízes, certo? Porque são aí os valores que satisfazem, fazendo com que a nossa função seja igual a zero, ok? Ou seja, y igual a zero, como mostra nesse caso. Se vocês lembrarem, uma função do segundo grau ela pode ser escrita com o coeficiente a, que multiplica x menos a primeira raiz, que eu vou chamar aqui de x1, e que multiplica ainda x menos a segunda raiz, a qual eu vou chamar aqui de x2, certo? Então, nós conhecemos aqui esse valor dessas duas raízes. Eu sei que uma das raízes, x1, é igual a menos 1, e eu sei que a segunda raiz aí é exatamente o valor de 3. Então, eu posso substituir aqui e vou ficar com a, que multiplica x menos o menos 1, que vai ficar x mais 1, e ainda x menos a segunda raiz, que é 3, então x menos 3. Ok? Eu ainda preciso descobrir esse valor de a, ok? O que eu sei, gente? Eu sei que f de 0 é igual a menos 3. Eu sei que f de 0 é igual a menos 3. Então, se vocês observarem aqui, esse daqui é o nosso valor de x e esse daqui é o nosso valor de y, é um ponto que pertence a essa parábola. Vocês conseguem perceber, gente, que se nós formos fazer isso daqui igual a zero, a gente vai ficar com o seguinte, então. A gente vai ficar com a que multiplica x mais 1. Quem é o nosso valor do x aqui? É o valor do menos 3, certo? Aqui eu troquei, perdão. Aqui é o valor do x e aqui é o valor do y, tá? Se nós formos substituir aqui o valor do x, então a gente tem x0 e valor de y menos 3, que é a imagem para esse ponto 0. Então a gente vai ficar com a que multiplica. Quem é o x? 0 mais 1, então vai ficar o próprio 1, que multiplica x menos 3. Se vocês observarem aqui, o nosso x ele é 0, então 0 menos 3 vai ficar o próprio menos 3. Tudo isso aqui está dando exatamente igual a menos 3. Ou seja, gente, a gente vai ficar assim, com menos 3a igual a menos 3. O que implica aqui para nós que o nosso a aqui é exatamente 1. Então, ele não vai fazer diferença aqui, Eu sei que esse carinha aqui vai ser 1 e eu posso determinar quem essa função aqui é a minha função f de x, certo? Então, a gente vai ficar com o seguinte. X que multiplica x, x ao quadrado. X que multiplica menos 3, menos 3x. 1 que multiplica x, mais 1x. E 1 que multiplica menos 3, fica menos 3. Ou seja, a nossa função aqui f de x é igual a x ao quadrado, menos 3x mais 1x eu tenho menos 2x, menos 3, ok? Eu preciso, em relação a essa função, ele está falando que esse ponto Q aqui é o vértice da parábola, que essa função é f de x. O meu vértice ele tem uma coordenada x do vértice e uma coordenada y do meu vértice, que ficou igual a um y, que é exatamente igual às coordenadas do ponto Q que nós estamos procurando. Então, nós vamos calcular aqui o x-vértice, que é dado por menos b dividido por 2a, ok? Então, menos b. Quem é o b? O b é menos 2, então vai ficar menos o menos 2, dividido por quê? Por 2 vezes o a. O a é 1, então vai ficar 2 vezes 1. Então, eu vou ficar com 2 negativo vezes menos, vai ficar 2 positivo dividido por 2, então esse meu valor do x-vértice é 1. Para eu achar o y-vértice, gente, eu poderia fazer menos delta sobre 4a, mas tem um jeito mais fácil, é só eu fazer a f do x-vértice, tá? Quem é o x-vértice? É 1, então vai ficar 1 ao quadrado, menos 2 vezes 1, menos 3, tá? Então vai ficar 1 menos 2
com o menos 3 fica menos 5, mais 1 fica menos 4. Daqui eu tiro, então, que o meu ponto Q, que eu preciso dele, ele tem coordenadas 1 e menos 4, que é o vértice da minha parábola. Agora, eu preciso encontrar esse ponto P aqui. E ele está falando que o ponto P é um dos pontos de intersecção da função g de x com a função f de x. Para eu achar a intersecção de duas funções, eu preciso igualar elas, mas eu não sei quem é a função g de x ainda. Eu só sei que g de x é igual ao coeficiente angular, que multiplica x, mais 1. Como essa função aqui, gente, ela passa, né? Ela faz parte ali da intersecção com f pelo ponto menos 1 e 0, significa que ela passa pelo ponto menos 1 e 0, tá? Então, eu posso substituir aqui. Esse aqui é o meu valor do y, né? É esse g de x, que vai ficar igual a 0, que é igual a m, que multiplica o valor de x, que é menos 1, mais o 1. Daqui eu consigo encontrar que o meu m vai ser exatamente igual a 1. Ou seja, a minha g de x é exatamente o m, que é 1. Então, 1 vezes x vai ficar o x, mais 1. Agora, eu sei quem é a função g de x e quem é a função f de x. Com isso, gente, nós podemos, então, encontrar a nossa intersecção, tá? Como que eu faço para achar essa intersecção? Eu vou ter que fazer a função f de x igual à função g de x, certo? Quem é a função g de x? A função g de x é x ao quadrado menos 2x menos 3. E a função g de x é x mais 1. Então, deixando tudo no primeiro membro, eu vou ficar com x ao quadrado, certo? Esse menos 2x vai ter mais esse mais x que vai passar subtraindo, então vai ficar menos 3x. E o que mais que dá para juntar aqui? Aqui não era 3x, né? Coloquei, nossa, não sei porque eu coloquei 3x ali, é só menos 3, perdão. Aqui, tá? Não tem esse x. E aí, menos 3x, e esse menos 3 com esse mais 1 que vai passar subtraindo também vai ficar menos 4, igual a 0. Então, eu vou achar as raízes dessa função aqui. Vejam que é uma função que eu consigo resolver por soma e produto, né? Dois números que somados tem que dar exatamente o valor do menos b. Então, o b está dando 3 aqui, então menos o menos 3 tem que dar 3. E dois números que multiplicados tem que dar exatamente igual ao valor do c, que nesse caso é menos 4. Se vocês observarem os valores que, quando eu multiplico aqui, dão 4, uma das possibilidades é 1 e 4, né? Só que está dando negativo, então um deles vai ter que ser negativo. E quais deles, né, que satisfazem aí quando eu somar para dar 3 positivo? Então tem que ser menos 1 e 4. Menos 1 vezes 4 fica menos 4, e menos 1 mais 4 fica exatamente igual a 3. Então eu sei que aqui as minhas soluções, né, as minhas raízes, são menos 1 e 4, tá? E agora, gente, observa o seguinte, eu sei que um dos pontos aqui para x, desse ponto, que é um dos pontos da intersecção, é menos 1 para x e depois 0. Então, é exatamente esse valor aqui de x. Ou seja, o outro ponto, que é o ponto P, que eu tenho que encontrar, é exatamente, então, esse valor do 4. E aqui eu posso aplicar, tanto na f de x quanto na g de x, esse valor 4. Tá? Então, eu vou colocar aqui na g de x, que está mais fácil, né? Eu vou colocar aqui g de 4. Tá? Então, o meu ponto P vai ter coordenadas 4 e g do 4, que se eu aplicar nessa função, é x mais 1. Então, 4 mais 1, 5. Pronto, encontrei o ponto P e o ponto Q. Então, eu só vou destacar aqui para que vocês percebam que é com eles que nós vamos trabalhar agora. O ponto P de coordenadas 4 e 5 e o ponto Q de coordenadas 1 e menos 4. Eu vou registrá-los ali no próximo slide e aí a gente vai analisar os itens que aí que... vocês vão ver que é rapidinho para a gente analisar esses itens, tá? Então, bora lá fazer isso daqui, que é o que nos falta, tá? Deixa eu pegar minha caneta aqui. Então, o ponto P, ele tem coordenadas 4 e 5, isso. E o ponto Q, ele tem coordenadas 1 e menos 4. E o ponto Q tem coordenadas 1 e menos 4. Achei que era ao contrário. 1 e menos 4. E agora a gente vai analisar esses itens 1, 2, 4, 8 e 16, tá? Então, vamos lá. Item 1. O item 1 está falando, gente, que a distância entre o ponto P e Q pertence ao intervalo 9 e 10. Então, é fechado, né? Então, pode ser que seja 9, pode ser que seja 10, ou esteja entre esses números aí, tá? Então, vamos lá ver. A distância entre o ponto P e o ponto Q é a raiz quadrada da variação das abscissas, então, 4 menos 1 ao quadrado, tá? Mais a variação das ordenadas, 5 menos o menos 4. Então, 5 menos o menos 4 vai ficar 5 mais 4. Elevado ao quadrado. Então, aqui vai ficar 4 menos 1 ao quadrado. Vai ficar 3 ao quadrado, que vai dar 9.
mais 5 mais 4, eu tenho 9. 9 ao quadrado, eu tenho 81. Isso aqui vai dar igual a raiz de 90, que é um número irracional, né? Não tem raiz exata. E se vocês observarem, gente, a raiz de 90, né? Se vocês observarem aqui, ela está entre a raiz aqui de 81 e a raiz de 100. Né? Então, ela é maior que a raiz de 81 e menor que a raiz de 100. Se a raiz aqui de 81 é 9 e a raiz de 100 aqui é 10, então aqui é 9, alguma coisa. E então, de fato, essa raiz de 90, ela pertence a esse intervalo aqui entre o 9 e o 10. Portanto, esse item 1 aqui, ele é um item que é verdadeiro. Eu sei que nós iremos somar 1 aqui, ok? Vamos para o item de número 2. O item 2 diz o seguinte, eu vou fazer aqui do ladinho. A reta da equação y igual a 3x menos 7 passa pelos pontos P e Q. Para eu fazer isso, gente, é só eu ver se satisfaz essa equação. Então, ó, y igual a 3x menos 7. Em relação ao ponto P, então, é 4 e 5 as coordenadas. Então, eu, no lugar do x eu vou colocar 4 e no lugar do y eu vou colocar 5. Ó, no lugar do y, 5. 3 vezes o x é 4, menos 7. Se a gente fizer esse cálculo aqui, vai ficar 5 igual a 3 vezes 4, 12, menos 7. 12 menos 7 é 5, né? Então, de fato, passa pelo ponto Q. Vamos ver se passa pelo ponto Q. Então, o ponto Q tem coordenadas 1 para x e menos 4 para y. Então, menos 4 para y igual a 3, que multiplica o x, que é 1, menos 7. Menos 4 vai ficar aqui 3 menos 7. 3 menos 7 é menos 4. Então, verdadeiro. Esse item aí de número 2, então, ele também é verdadeiro. Ok? Vamos para a análise do item de número 4 aqui, então, tá? O item de número 4, ó, quem tem toque. O item de número 4 diz o seguinte. A reta da equação 5y menos 4x, 5y menos 4x, passa pelo, igual a zero, passa pela origem e pelo ponto P. Gente, pela origem vai passar, né? Porque, ó, vai ficar, vou colocar aqui um AR de origem, vai ficar 5 vezes 0 menos 4 vezes 0, que é igual a 0. 0 menos 0 que é igual a 0, ok. Mas será que ela passa pelo ponto P também? O ponto P tem coordenadas 4 e 5, então vai ficar aqui, ó, 5 vezes o quê? Vezes o y, que é 5, menos 4 vezes o x, que é 4. E está falando que isso aqui é igual a 0, ó, 25 menos 16 é igual a 0? Não, é diferente. Então, esse item 4 aqui, ele é falso, tá? Por enquanto, só vou somar o 1 e o 2. O item 8... Acho que eu vou fazer aqui mesmo, tem espaço. Item 8. Tá falando assim, as circunferências com centro em P e Q, com centro em P em raio 4 e com centro Q em raio 5 são secantes. Para as circunferências, então, elas serem secantes, tem que acontecer isso aqui, né? Elas têm que ter 2 pontos aqui em comum. O que que isso significa? Que a distância desses 2 centros aqui, gente, tem que ser menor que a soma dos raios. Mas a distância entre esses centros... A distância entre P e Q, nós já calculamos da raiz de 90. E se vocês observarem esses raios dessas circunferências, um é 4 e o outro é 5, que dá 9. Então, a distância aqui entre P e Q... Opa, coloquei uma vírgula no lugar errado. A distância ali entre P e Q dá exatamente igual a raiz de 90. Né? Eu já tinha escrito aqui, nem tinha reparado. E se a gente fizer, nesse caso aqui, essa soma dos raios, né? Isso daqui não vai ser secante, gente. Né? A distância entre os centros é maior do que a soma dos raios. Então, essas circunferências elas não têm nenhum ponto em comum. Elas são externas. Portanto, esse item 8 ele é um item que é falso. E, por fim, o item 16. Eu vou começar ele aqui do ladinho, que daí eu posso terminar ele ali do lado. Então, o item 16 diz assim, ó. A circunferência da equação x² mais y² menos 8x menos 10y mais 25 igual a 0 tem centro em P e raio 4. Então, eu vou completar isso daqui e vou ver depois, né? Teria outras formas de fazer, mas eu vou fazer dessa forma. Vou completar quadrado aqui, ó. x² menos 8x. Aí, esse valor que está com o x, divido por 2, que dá 4. E elevo ao quadrado, certo? Então, 8 dividido por 2, 4. 4 elevado ao quadrado mais 16. Lembra desse mais 16 depois que nós vamos ter uma coisinha para fazer, tá? A mesma coisa com o y. Mais y ao quadrado... menos 10y, divide o 10 por 2, que dá 5, e eleva ao quadrado, mais 25. Então, eu sei que aqui eu estou somando 25, tá? E aí, eu tenho mais o 25 ali, igual a 0. Aí, eu vou reescrever esses produtos notáveis aqui, ó.
Perdão, igual a zero não, né? Eu tenho que fazer uma coisinha aqui que eu esqueci. Como eu somei esse 16, né? E somei esse 25, eu vou ter que somar mais 16 e mais 25 no segundo membro para não alterar, tá? Então, isso daqui é um produto notável, tá bom? E isso daqui também é um produto notável. Então, nós vamos reescrever. Aqui, ó, a raiz quadrada de x fica x. E como eu tenho o sinal negativo, fica negativo ali. E raiz quadrada de 16 fica 4. Então, é um produto notável da diferença, x menos 4 ao quadrado. Mais um produto notável aqui em dy também, que é um produto da diferença, dá menos. E raiz quadrada de 25 é 5, também elevado ao quadrado. E aí, do outro lado, gente, vai dar para cancelar aqui, ó. Vai dar para cancelar algumas coisinhas aí, né? E se vocês observarem, a gente vai conseguir cancelar esse 25 com esse 25, né? Que sobrou esse 25 aqui do produto notável e tinha o outro 25 aqui, ó, que estava sendo somado também, tá? Por isso que ficou duas vezes, daí eu posso cancelar. E esse 25 aqui entrou no produto notável, no segundo produto notável da diferença. Então vai ficar igual a 16, certo? Só que 16 é 4 elevado ao quadrado. Isso daqui é uma equação da circunferência. O centro dela está aqui, ó, em 4 e 5. 4 e 5. E o raio é exatamente, né, esse valor 4 aqui, e raio 4. Então está falando que a circunferência tem centro em P, e realmente tem centro em P, né? Porque esse ponto aqui é igual ao ponto P. Ele tem coordenadas 4 e 5 também. E está falando que tem raio 4, e de fato também tem raio 4. Então esse item 16 ele é um item verdadeiro. Então eu irei somar aqui também esse 16. Portanto, a resposta final vai ser 16 mais 2 mais 1. Então 16 mais 2, 18, mais 1, 19. E assim finalizamos a questão de número 20. Ok? Espero que essa resolução tenha contribuído nos seus estudos. Bons estudos!